Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gus69 do Metal Open Mind. Hoje com um programa, super papo de colecionador com um convidado especial. Isso mesmo, em tempos de pandemia a gente tem que se virar nos 30, né? Então já há algum tempo que a gente tem essa ideia de começar a trazer personagens da história do heavy metal brasileiro aqui para trocar figurinha, mostrar suas coleções, as coisas que eles ouvem, que eles adquirem, como eles se relacionam com música nos tempos de hoje. E eu tinha já previsto a estreia desse novo bloco, né, com convidados mais para frente, né, com um convidado super especial que lá no final eu vou falar quem é. Mas entretanto surgiu uma oportunidade de trazer essa figuraça aqui do metal nacional, né? O Carlos Lopes, do Dorsal Atlântica, ou da Dorsal, né? Que o pessoal gosta de falar, chamar carinhosamente da Dorsal Atlântica. Então é uma grande honra de recebê-lo aqui no programa. E por que ele passou na frente aqui? Porque ele está com uma campanha, né, para o lançamento do novo álbum, né? Uma campanha de arrecadação de fundos, né, de crowdfunding, né, é um termo em inglês, mas é aqui no site brasileiro do catarse.me/dorsalpandemia. Portanto, o novo trabalho se chama Pandemia, né, e os recursos, né, que ele está arrecadando nessa campanha de 3 meses é para financiar não só a gravação, masterização, arte, enfim, todo o que envolve, né, a produção desses materiais, né, de LP, CD, camisetas que também vai ter. Então, a contrapartida, né, dos apoiadores, né, quem quiser apoiar esse projeto, tem vários tipos de recompensa, né? Quem puder dar menos, né, nem toda a gente tem uma grana para estar apoiando assim forte, né? Então tem recompensas menores, acho que começa por R$60, você ganha o CD, quando sair o CD, quando ele for produzido, e o seu nome vai estar escrito lá no encarte, né? Essa é a recompensa menor que tem, mas depois tem várias, são 15 ao todo, e vai até R$530 ou mais. Aí você recebe o LP, né, vinil, para quem coleciona vinil como nós, né? O LP novo, Pandemia, o LP do Ultimatum e o LP Antes do Fim, para além de uma camiseta oficial e ainda uma HQ, né? Eu acho que ele está envolvido também, ele é ilustrador, né? Ele é desenhista, ele também está envolvido com histórias em quadrinhos, então é um projeto muito legal, muito bacana e está acabando. Já estamos no último mês e vocês estão vendo esse vídeo na sexta-feira, dia 7. Eu estou gravando, hoje é quarta-feira, eu estou gravando esse vídeo, mas termina na próxima sexta-feira, então dia 14 termina a campanha. E nesse momento, eu acabei de verificar, ele já atingiu 83% do objetivo. Só que esse tipo de campanha é tudo ou nada, ou seja, se ele não atingir, falta só uma semana para ele atingir os 100% do objetivo. Se ele não atingir, o dinheiro volta para os apoiadores e o projeto não acontece. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Não é a primeira vez que ele faz esse tipo de projeto de crowdfunding. Ele conseguiu apoio para fazer outros trabalhos anteriores e eu tenho a certeza que ele vai conseguir, porque é um trabalho muito bacana. Ele vai estar falando aqui sobre isso, daqui a pouquinho vocês vão conferir, né, dele mesmo, das palavras dele, como é que é esse projeto. Mas tem que correr quem apoia realmente a cena underground, quem curte o Dorsal e mesmo quem não curte, quem curte arte, porque ele é um artista 100%. Vocês vão conhecer um pouquinho mais. Então eu fiz esse convite, né? Um grande amigo meu intermediou, né? Que é amigo dele, tem mais contato com o Carlos, né? E ele acabou, quando eu fiquei sabendo que ia acabar a campanha, vamos tentar ajudar, né? Nem que, eu acho que já conseguiu uns 250 mais ou menos apoiadores. Então, se conseguir mais uns 20, de repente ele já atinge o objetivo que ele precisa para realizar esse projeto, né? Então, espero que vocês gostem. O Edilson
o meu fiel companheiro aqui do Papo de Colecionador, ele vai estar também presente, porque ele é um grande fã do Dorsal Atlântica. Então, Carlos, se você estiver assistindo, confere aí a participação do Edilson, que você vai ficar espantado aí pela positiva com a participação dele, tá bom? Eu, pessoalmente, tive os álbuns, né, nos anos 80, porque o Dorsal é uma banda que surgiu em 82, né? Eu acho que em 84 eles lançaram, 84 e 85 eles lançaram o Split, depois logo antes do fim. E esses dois álbuns eu tive, né? As primeiras edições desses álbuns eu tive. E eu lembro, porque eu acompanhava a cena, né, underground aqui no Brasil. Apesar do Dorsal ser do Rio de Janeiro, era uma banda que era muito conhecida aqui em São Paulo, muito respeitada desde os primórdios. E olha que era bem tosco, viu, seu Carlos? Mas a gente curtia a tosqueira. Era muito bacana ver a energia e também a inteligência, né? Que foi sempre a marca registrada do trabalho do Carlos, né? Com o Dorsal. Então, todos esses anos, tá certo que a banda teve um hiato grande, a banda evoluiu bastante, mudou muito a sonoridade ao longo dos anos. Isso é normal, as pessoas amadurecem, acabam tendo outros tipos de influência, né? Não só da influência da vida, né? Mas também musical, né? E isso tudo acaba depois refletindo no trabalho final da obra, né? Dos artistas. Então, sem mais enrolação, se vocês puderem, apoiem esse projeto Pandemia. Vai lá, catarse.me/Dorsal Pandemia, vale a pena. Tenho certeza que vai ser mais um grande trabalho da Dorsal Atlântica aqui do Brasil. Então vou abrir espaço agora. Eu não falei, né? Eu vou ter que fazer mais um minutinho para falar. Eu acabei não dizendo, né? Eu tive os álbuns do Dorsal, só que quando eu me mudei para Portugal em 91, eu acabei levando parte da minha coleção. Eu colecionava vinil, cheguei a ter uns 400 vinis naquela altura. E eu levei uma parte comigo, depois eu acabei voltando para o Brasil de férias, acabei levando o restante. Então a minha coleção foi toda para Portugal. Só que nos anos 90, isso foi em 91, né? Até 95, começou toda essa mudança, né? Os CDs, era novidade, o mercado começou a mudar, deixou de se produzir, né, os vinis. E eu acabei pensando, pô, eu também quero, eu não tinha grana para comprar os CDs. Falei, quer saber, eu vou começar a vender o vinil para comprar CD. Me arrependo, é claro, né? O Edilson vai comentar isso, então já tô dando a resposta agora. Claro que me arrependo, né? Mas fui vendendo aos poucos, vendi para amigos, né, mais próximos, primeiramente, fui vendendo um aqui, outro ali, outro ali. Fui pegando um bom dinheiro, né? Quando você vende assim, aos poucos, você consegue pegar até um bom dinheiro, mas é aqueles melhores álbuns, né? Os do Dorsal em particular eu não lembro para quem eu vendi, mas eu vendi muitos discos na Feira da Lada em Lisboa. O Carlos fala na participação dele que ele tem uma costela portuguesa. Eu não sei se ele já teve em Portugal, se já conheceu a Lisboa, né? Mas lá essa feira é uma feira de usados, né? Que tem todo domingo lá. Pelo menos tinha naquela altura, né? E apesar de se você tinha que ter uma licença para poder vender lá, a gente ia, o pessoal ia, se aparecia fiscal a gente fugia. Mas a gente levava nossas coisas para vender, conseguia uma graninha, tinha um monte de banca vendendo CD, que era novidade. Então eu levava meus vinis, sempre levava, sei lá, uns 100, 200, e ia vendendo, um aqui, um ali. E eu lembro de um cara, não sei se foi esse que pegou os discos do Dorsal, que era um metaleiro, cara, mas um cara, 2 metros de altura, fortão, e sempre quando ele me via lá, ele chegava assim, sem camisa, e umas 2 vezes ele apareceu com um facão, cara. O cara sentava, posso ver os discos? Com um facão, assim, um facão assim no chão, começava a olhar os discos. Mas como ele gostava das coisas que eu tinha lá e sempre me comprava, eu não tive nunca problema com ele. Eu não sei qual que era a pegada do cara, era um cara meio esquisito, mas curtia muito heavy metal e levou muito disco meu.
Eu só não podia negar desconto, né? Que senão ia sobrar para mim, né? Então o cara pedia um desconto, levava uns 2 ou 3, eu fazia para ele para não ter problema. Mas tirando essa história à parte, eu acabei vendendo e no final, quando sobrou aí uns 60, 70 LPs, eu lembro que um cara me fez uma oferta assim, eu falei, quer saber, eu vou vender, eu tava precisando de grana. E vendi muito barato esses últimos assim, putz. O Dorsal eu acho que já tinha ido há mais tempo, né? Porque bandas brasileiras do underground era difícil chegar lá em Portugal. Assim, não era fácil, né? Então era raridade, que quem tivesse era uma coisa diferente, então era muito procurado. Então esses foram os mais fáceis de vender assim no início. Mas enfim, hoje eu não sou aqui a atração da noite, a atração é o Carlos Lopes. Um prazer ter aqui você no programa e espero que vocês gostem. Olha, ele traz aqui um monte de coisa bacana, coisas que ele tem recebido, né? Porque ele agora mora em Brasília, então ele não tem tido a oportunidade de adquirir muitos materiais novos, mas ele tem recebido muita coisa de amigos, de conhecidos, de pessoas que ele mantém uma relação bem bacana, como ele vai explicar, né? Então ele mostrou um monte de coisa, ele mostrou CDs, mostrou até cassete, compacto de vinil e muitos livros bacanas. Tem a ver com música, né? Alguns deles. Outros não tem a ver com música, mas tem a ver com a arte, né? A arte, porque ele também é um desenhista, né? Ele é um ilustrador. Então ele, obviamente, conhece gente do meio e que também são pessoal que curte rock. Então tá tudo em casa, né? O rock aqui não vai faltar nesse programa de hoje. Então confere lá. Carlos Lopes, prazer. Você é bem-vindo aqui e volte sempre. Com você agora. Meu nome é Carlos Lopes, sou fundador da Banda Dorsal Atlântica. Além disso, sou ilustrador, escritor, assovio, fico de ponta cabeça, faço tudo que o brasileiro tem que fazer para sobreviver. Eu fui convidado pelo meu amigo psicólogo mais punk do Brasil, Alexandre Barretti, para participar de um canal de um amigo, Gustavo Scáfaro, do Metal Open Mind. E ele escolheu o quê? Papo de colecionador. Pois bem, como é de praxe, no meu caso, claro, não vai ser muito comum o que eu vou falar aqui, nem como eu vou relatar esses discos, CDs e livros, principalmente livros que eu vou citar nesse momento de colecionador. Em primeiro lugar, eu tive uma mudança muito grande de vida nos últimos anos e, na verdade, eu não adquiri nada. Eu recebi tudo, que as pessoas mantêm uma relação muito carinhosa comigo, que me deixa muito satisfeito, e eu construí toda uma carreira e uma vida pessoal em torno dessa relação sentimental e amorosa entre as pessoas. E nesse momento, eu estou em campanha promovendo o crowdfunding, financiamento coletivo, para um novo disco da Dorsal Atlântica chamado Pandemia, uma ópera armorial, com elementos de música brasileira ainda continuando muito pesado. Então convido a todos a participarem da campanha até dia 14 de agosto no site catarse.me/dorsalpandemia. Conto com todos, porque é um projeto muito bonito e, como eu falei antes, estamos nessa pelo coração. Bem, começando minha participação. Por estar atualmente em Brasília, eu fiz alguns amigos aqui. E um deles foi o Mauro Rocha, vulgo Rochinha. E o meu amigo Mauro Rocha
me apresentou um trabalho dele que é de música eletrônica, porém uma música eletrônica muito calcada em bandas e artistas que eu ouvi demais nos anos 70 para 80, como Gary Numan, tem um pouco de divo, sem o deboche do divo, o Ultravox, que eu adorava. Então o que acontece? O trabalho do Rochinha chama Transistor, ele lançou em cassete, CD e compacto. E é um belo compacto amarelo. O que, de certa forma, eu não falei isso pro Rochinha não, mas é bom falar, depois ele vai escutar, que de certa forma ele me ajudou a tomar algumas decisões em relação à própria dorsal atlântica, porque eu acabei em 2019 para 2020 lançando produtos da dorsal em vinil, compacto e cassete. Então foi muito importante fazer essa transição, isso foi ótimo. Agora, passando para um outro elemento, olha que coisa curiosa. O Gustavo me pediu algumas histórias, ele falou que eu gosto de caos, tudo bem. Então vamos caos aí. O meu grande amigo Márcio Baraldi lançou documentários e vem lançando, porque ele é um pesquisador muito importante da história em quadrinhos no Brasil. Ele corre atrás dos artistas, dos redatores, ilustradores, entrevista para deixar para a posteridade. Porque o Brasil é um país que esquece muito facilmente a sua história e só fica preocupado com o que vem de fora, quando nós temos excelentes artistas, não só de música, né? Por exemplo, quadrinhos, que é uma das áreas que eu atuo. O Márcio lançou esse DVD sobre a história do ítalo-argentino ou portenho Eugênio Colonese. E eu cresci vendo os trabalhos do Colonese. E eu fui muito impactado que em 1972 era a comemoração da independência do Brasil, 1822, que por sinal não está independente até hoje. Então eu comprei ou ganhei do meu avô um álbum da editora Ebal sobre Dom Pedro I. E era o quê? O trabalho do Eugênio Colonese. E é bom acrescentar que o Márcio também lançou o DVD sobre o Serguei, que recentemente desencarnou. O que acontece sobre o Eugênio Colonese? História muito boa. Há uns anos atrás, um apoiador, amigo, Igor Lopes, falou: pô, eu tenho que ver o Rock in Rio. Dá para ficar na sua casa uns dias? Porque eu quero ver o show do Iron Maiden. Eu falei, beleza, fica lá em casa. Ele trouxe um amigo. Aí não é que o amigo começa a falar, esse amigo foi baterista dele. Começa a falar, era neto do Eugênio Colonese. Aí eu falei, tá de sacanagem. Quer dizer que eu demorei tanto, não conheci seu avô, acabei te conhecendo, de certa forma fizemos essa ligação. Olha como o destino é engraçado, né? Então, até para citar, eu comprei essa edição usada do meu amigo Gutenberg, Drácula, de Bram Stoker, desenhado pelo Eugênio Colonese. Obviamente foi colorizada depois em computador, né? Porque aí eu já tenho algumas ressalvas a fazer, porque não é muito do meu estilo. Mas eu sou um grande fã do Colonese. A segunda aquisição é o seguinte. Há anos atrás eu escrevia para uma revista de rock chamada Rock Press. E as pessoas recebiam CDs, LPs, livros. E a editora chegou para mim e falou, acabou de chegar uma revista e é a tua cara resenhar isso. Era a primeira edição, capa vermelha, se eu não me engano, é Grand Funk Railroad, Poeirazine. Então eu tive o prazer de fazer mais um novo amigo, o jornalista Bento Araújo, que vem lançando uma série de livros chamado Lindo Sonho Delirante, sempre sobre a psicodelia no Brasil. Eu tenho muita coisa a falar sobre isso, eu já comentei isso com o Bento várias vezes, eu tenho várias coisas para falar, porque eu cresci no rock no final dos anos 70 e tinha pouco show para ver. Então o que eu via no final dos anos 70? Ao vivo, eu via o Made in Brasil,
O Joelho de Porco, com Billy Bond como vocalista, vi O Bicho da Seda, e eu achava a geração anterior à minha muito hippie, para falar a verdade, apesar que eu sou um pouco hippie hoje. Mas eu achava muito datado, eu queria saber de punk rock, eu queria saber de revolução musical, eu queria saber de coisas mais ativas e menos passivas. E o que acontece? Aqui nesses livros tem uma coisa muito curiosa. O Bento listou a Tropa Maldita. E o que era a Tropa Maldita? Eu cresci num prédio entre Ipanema e Leblon, no qual meu vizinho de cima, verdade, hein? Era o Raul Seixas, que ele tinha casado com a segunda esposa dele, a Glória Wacker, eles moraram lá no prédio. Então eu era um menino que eu já senti os eflúvios do Raul na minha cabeça e ele estava me influenciando para hoje ser uma espécie de quê? De mistura de Glauber Rocha com Raul Seixas. Mas bem, eu morava num condomínio chamado Jornalistas, que foi fundado pelo Getúlio Vargas, para os fudidos de então. Quem era? Jornalista e pracinha da Segunda Guerra Mundial. Do lado, havia também um outro condomínio só para pessoas de baixa renda de uma favela do lado de casa, que era a Praia do Pinto. O que acontece? A Cruzada São Sebastião. Na Cruzada São Sebastião, teve vários personagens. Para os flamenguistas, o Adílio, né, que vocês têm como semideus, o Adílio. Eu vi ele muito jogar bola na praia. E o que acontece? A Tropa Maldita era do Paulo Bagunça. E eu era menino, eram artistas da Cruzada São Sebastião. E eu me lembro muito bem daquelas calças boca de sino, as roupas coloridas. Eles faziam gestuais que depois eu, quando fui entrevistar o Gerson Quincombo, ele fez todos os gestuais para mim e me mostrou como é que era. Até tinha um tapinha na bunda. Então, isso foi muito importante na minha formação. Muito. Eu não tenho nem como dizer. E são coisas que acontecem muito na sua vida, no inconsciente. Isso é que é importante. Então, eu nunca vou esquecer esses vizinhos. Raul Seixas, Tropa Maldita, Wilson Simonal, João Gilberto. É demais, é demais. Outro livro que eu quero citar é esse belo trabalho do Eduardo Ribeiro, Uma História Oral do Movimento Anarcopunk em São Paulo, 1988-2001. Este é um relato com todas as testemunhas, inclusive esse livro. Eu acho importantíssimo que os brasileiros tenham conhecimento da construção das cenas e de uma forma de pensar de contracultura brasileira. Você pode se inspirar, como é o heavy metal, o punk rock, o anarquismo. Obviamente foram criados por estrangeiros, mas eles podem assumir proporções brasileiras, porque nossa realidade é completamente diferente. Por isso que é uma falácia achar que o Brasil vai fazer parte de globalismo de primeiro mundo. NECA jamais não rola. Então o que acontece? Este é um livro maravilhoso que eu recomendo a todos. Devem procurar na internet e adquirir. Me lembra muito o Mate-me, por favor, que também é um livro que foi muito influente na minha formação para entender a construção do punk rock nos Estados Unidos, e são depoimentos pessoais de todas as testemunhas. Muito recomendado. Também o lançamento atual da editora Denfire é o Relatos de Quarentena. E esse eu mostro por quê. Eu fui convidado para participar desse livro porque a editora Denfire é uma das apoiadoras de nossas campanhas, sempre foi. Isso para mim é muito importante, essa troca. E eles me procuraram e perguntaram, bem, como é que você tem lidado com a quarentena? E eu explico no livro que eu lido desenhando. Já que eu sou ilustrador, eu faço desenhos diários para o meu filho, e a gente fica trocando desenhos. Isso tem mantido a minha alma em paz, a minha sanidade e me inspirado. Inclusive, pandemia, eu compus na quarentena. Muito bem, sem contar que eu fiquei muito satisfeito com esse livro, porque além de ter amigos pessoais, como o Fausto da Die Hard de São Paulo, também tem o Justin Sullivan, do New Model Arm, e, porra, é demais pra mim, né? Isso aí é mata o papai, mata o papai.
Esse livro é de um amigo, ex-aluno de guitarra, Melvin Ribeiro. Eu não gosto... O pessoal chama de Melvin, né? O apelido dele, mas na verdade ele sempre será o Miguel. E nós dois somos descendentes de portugueses e o Miguel foi meu vizinho a vida inteira. E o que acontece? Esse livro é um relato dele sobre a carreira dele desde o início, com todas as bandas que ele já tocou. E eu tive o prazer de ter, durante alguns anos, sempre que tinha uma furada, eu ligava: Miguel, vem tocar baixo aqui no Mustang, tem show para fazer. Ah, Miguel, vem tocar baixo aqui no Zina Leblon, porque tem show para fazer. E o Miguel prontamente, delicadamente, amorosamente, sempre me ajudou. Por isso que eu falo que minhas relações sempre são muito sentimentais. Então este é um livro recomendado para quem quer conhecer sobre o rock brasileiro. Este CD tem uma história interessante, da Secret Service Records, do meu amigo Luiz, que mora na Inglaterra. O Luiz me procurou para participar com uma faixa da Dorsal Atlântica, porque ele lança CDs de homenagens. Black Sabbath, Kiss. Esse aqui é para o AC/DC. E o que acontece? Eu não gravei, não pude gravar, expliquei para ele meus motivos, mas fiquei muito honrado do convite e ele me fez um segundo convite. Carlos, você pode desenhar o Malcolm Young para o CD? Eu falei, posso. Então eu fiz esse desenho, também muito carinhoso, enviei para eles e me sinto muito honrado de ter participado desse tributo aqui lançado pela Secret Service, na Inglaterra. Bem, e agora, para fechar a tampa e não fechando muito, o que eu quero dizer? Eu sou quadrinista, que era o meu primeiro sonho quando eu era criança, mas eu acabei virando músico. Descobri a guitarra, botei os pincéis e os lápis de lado, mas voltei a ser desenhista a partir de 2016. Fizemos uma campanha também de financiamento coletivo para o primeiro História em Quadrinhos sobre a Dorsal Atlântica. A campanha foi financiada, eu pude trabalhar aí como profissional, lancei os quadrinhos. Mas o que acontece? Eu não quero falar sobre os quadrinhos da Dorsal Atlântica exclusivamente nesse momento. Eu quero falar sobre uma espécie de trinca emotiva de pessoas que sempre estão comigo nos bons e maus momentos. Então, quem são? Eu posso dizer, são pessoas muito talentosas e que vêm do rock and roll. Isso é importante. Edgar Franco, que é um grande amigo, é uma pessoa que eu tenho imenso carinho. O Edgar, ele, além de ser desenhista, ele é um grande redator, é conhecido como Ciberpajé, e esse livro dele é o Ecos Humanos, desenhado pelo grande Éder Santos. Isso é um livro belíssimo, que todos devem conhecer, e é o que eu tenho em mãos, porque na verdade eu tenho outros livros do meu amigo Ciberpajé, mas não estão comigo. E o que acontece? Ele é um pensador, tece aforismos, e ele grava esses aforismos com convidados e lança CDs que são lançados no mundo inteiro. Então, inclusive, o Edgar já me chamou, mas eu falei, calma aí, que vai ter tempo para a gente realizar isso. Um artista fabuloso, mas eu falei em trinca. O que acontece? O do meio, eu não vou mostrar nada, mas vou falar com o coração. Otávio Aragão foi meu companheiro de classe, de turma, no pré-vestibular, que hoje chamam de Enem. O Otávio foi a primeira pessoa que desenhou um logo, logotipo, logomarca para a Dorsal Atlântica. Isso antes da gente lançar o Ultimatum, antes de gravar o Ultimatum em 1984. Olha que fabuloso. E o Otávio foi responsável também por me apresentar o Gilberto Zavarese, que fez uma capa linda para a Dorsal, a capa do Musical Guide from Stellium, que é aquela deusa hindu segurando cabeças no alto da Pedra da Gávea. Uma coisa fabulosa. E o Otávio tem vários lançamentos, ele é um escritor fabuloso, ele lança quadrinhos, é um redator maravilhoso, professor.
Então eu peço a vocês que procurem nas redes sociais pelo trabalho do meu grande amigo. E para fechar a tampa da trinca, que eu falei em trinca, Edgar Otávio, e eu não poderia nunca deixar de citar o Márcio Júnior. O Márcio, ele é demais. Porque quando o Gustavo me procurou para falar sobre coleção, ele pediu, olha o rock and roll, hein? Pois é, o que há entre comum entre o Edgar, o Otávio e o Márcio? Que é a minha paixão, Márcio Paixão. Todos são do rock and roll. Todos têm banda, todos compõem, todos adoram ouvir música e fazer, escrever, e todos são os famosos empreendedores. Isso aqui é fabuloso. Cidade de Sangue, com Júlio Shimamoto, que é um ídolo. Esse é um ídolo. E esse aqui, outro lançamento do Márcio, através da editora Mamarte, também da linda, maravilhosa, espetaculosa Márcia. Incrível, né? O Márcio casa com a Márcia. Eu acho demais, acho demais. O Ditador Frankenstein. Mais trabalhos do Júlio Shimamoto. Bem, gente, meu coração já está cheio de tanta coisa maravilhosa que eu apresentei para vocês. Espero que esse papo de colecionador tenha sido profícuo, benéfico, estimulante, engrandecedor para todos. Inclusive, eu vou ficar falando aqui 3 horas, 4 horas, porque me desceu o espírito do Glauber Rocha. Mas eu vou parar com isso antes que seja tarde. Mais uma vez, peço a vocês, apoiem a campanha para o novo CD LP da Dorsal Atlântica chamado Pandemia, no catarse.me/Dorsal Pandemia. Até 14 de agosto, hein? Não tem prorrogação, não tem chororô, não tem mimimi. É agora. Vamos agir, pessoal. Tudo pelo amor, tudo pela arte, tudo pela consciência. Tamo junto. Muito legal, né? As histórias do Carlos, sensacional, o cara, uma personagem incontornável da cena underground brasileira. E agora já não é mais underground, o cara já é quase um filósofo, né, da música brasileira. E sempre bem-vindo, quando precisar, sempre portas abertas aqui no Metal Open Mind para você, viu? Mas olha, como você falou da costela portuguesa, resolvi te mostrar como você gosta de literatura, gosta de biografia sobre a história, né, que é tão importante a gente registrar essas coisas. Eu queria mostrar para você, né, para o pessoal aqui do Metal Open Mind, eu já mostrei esse livro aqui, olha, que eu ganhei do escritor Dico, português. E essa aqui já é uma versão estendida, aumentada, revista e aumentada do Breve História do Metal Português. Eu vivi 15 anos em Portugal, também fiz parte lá da história da cena portuguesa, né? Inclusive o projeto Metal Open Mind começou lá em Portugal, né? Em 2000, na virada de 99 para 2000, né? Eu já fazia com o Edilson a fanzine Metal on Metal, e depois lá eu criei o site Metal Open Mind. Foi muito popular esse site durante alguns anos, lá em Portugal, né, no início dos anos 2000, e nessa altura eu conheci o Dico, que ele também escrevia com uma fanzine que era um Metal Incandescente. Também escrevia, ele foi colaborador também do Metal Open Mind durante algum tempo, e ele escreveu essa obra aqui muito legal, conta a história de tudo, desde os princípios, dos primórdios do rock, né, desde o rock and roll até o heavy metal, até hoje, os dias mais atuais, já nessa versão mais revista, né? Muito bacana, se você tiver a oportunidade. Eu posso te dar o contato do Dico, vou deixar aqui, ó, o contato do Dico para quem quiser encomendar o seu exemplar. Não sei se ainda tem, mas quem sabe ele faça uma nova prensagem, né? Uma nova edição. Ele está sempre revendo, né? Já é a segunda. Mas eu queria te dar esse toque desse livro e também falar né, você comentou do Márcio Baraldi. É um cara que eu admiro bastante, acompanhei muito, né, nas charges que ele fazia para as revistas que eu comprava, né, na Rock Brigade, entre outras. E é um cara que eu sou amigo dele aqui pelo Facebook. Não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas admiro bastante. Inclusive, quando eu voltei para o Brasil, aí nos anos
em 2000, foi antes de eu ir para os Estados Unidos, então acho que foi 2005, 2006, eu fiz parte aí de um projeto de um site que era o Rock Brasileiro. E ele me mandou, ó, naquela altura ele me mandou essa revista aqui com esse personagem incrível, né? O Rocoloco, né? É muito legal. Ele mandou, inclusive ele mandou aqui com uma dedicatória e tudo, ó. Guardo aqui com carinho essa edição que ele me mandou. E me mandou também o bonequinho, né? Olha que bacana. É o meu... Eu não sou muito de colecionar bonequinhos nem nada disso, mas esse aqui eu guardo com carinho. Depois eu guardo ali. Mas legal, há artistas fantásticos aqui no Brasil. E o Baraldi faz esse trabalho também de recuperação, né? Esse DVD que você mostrou é incrível aí do Serguei, enfim. Muita coisa boa aqui para descobrir nesse país aqui que muita gente desconhece, infelizmente, né? Não está na grande mídia e às vezes passa batido, mas são personagens muito importantes. Então agora eu vou passar para o Edilson e você vai se surpreender, viu? Confere lá, Carlos, e no final eu volto para as minhas considerações finais e para dizer quem vai ser o nosso próximo convidado aqui do Papo de Colecionador. Fala aí galera, tudo certo? Como o Gus acabou de contar aí pra vocês, hoje nós temos um convidado mega especial, né? Um dos pioneiros aí da cena metálica no Brasil, né? A gente cresceu quando moleque escutando ele e outras bandas que estavam realmente movimentando a cena, foram responsáveis por fazer a cena acontecer realmente, né? Fizeram todo o alicerce, fizeram toda a base que a gente conhece hoje, porque a gente atingiu hoje. Então se hoje a gente tem bandas, né, milhares, centenas de milhares de bandas, se a gente tem uma projeção nacional, é por causa de caras como ele, né, como Carlos Vândalo. Seja bem-vindo aí ao nosso Metal Open Minds. E aí o Gus pediu para eu separar alguns itens de colecionador, né, separar algumas coisas do Dorsal, né, a banda principal aí do Carlos, embora ele tenha também participado do Mustang. Então vamos separar um pouquinho do Dorsal para mostrar para vocês aí como a gente é colecionador, como a gente vai atrás, né? Como a gente tem esse tipo de material. É claro que na época, né, nós tivemos os LPs, a gente acaba se desfazendo, se arrepende, né? Eu vou contar também um pouquinho sobre isso no nosso programa de hoje aí, especialíssimo, tá bom? Então vou começar aqui mostrando, não tinha como não ser, né, o primeiro a ser mostrado, o primeiro registro em vinil do Dorsal, que é o famoso Split, né? Ultimatum, Dorsal Atlântica e o Metamorfose, né? Essa aqui não é a versão original, eu sei que o Gustavo teve, né? O Gus teve a versão original, ele comprou a versão maravilhosa, né? E depois deve ter vendido, ele deve estar muito bravo por ter feito isso. Essa aqui é uma versão, né, que saiu depois pela Dies Irae, né, ou Dies Irae, que é uma versão Gatefold, né, aqui, ok, a versão Gatefold desse classicaço aqui, né, onde do lado do Dorsal já tinha a melhor, the best, né, o clássico dos clássicos, Princesa do Prazer, né, não tem como não curtir essa música, né, tanto é que até o Azul Limão, logo em seguida já fez um cover dela, né. Então, putz, o Dorsal começava assim, já começava com uma carinha assim, né, meio, sei lá, Celtic Frost, Venom, assim, né, eles tinham esse aspecto mais do metal, assim, né, não era black metal, mas, quer dizer, na época, podia até chamar de black metal, mas eles estavam realmente naquela vertente agressiva, né, não tinha banda como o Dorsal Atlântica, aliás, se a gente pudesse comparar, né, talvez o Vulcano, né, ali da mesma época, com os mesmos lançamentos, acho que os dois, né, são muito ali similares, o Vulcano de Santos e o Dorsal lá do Rio de Janeiro, teriam mais ou menos assim surgido com metal extremo no Brasil, né, os primeiros registros seriam por aqui, né? É claro que a gente tem que lembrar também do Sepultura, do Sarcófago, mas eu acho que, meu, Dorsal e o Vulcano foram aqueles que, oh meu Deus do céu, meu, o que é isso? De onde esses caras vieram? Quem são esses caras? E é claro que tinha outras faixas aqui, a Catástrofe, né, Império de Satã, mas Princesa do Prazer é a música, né? Você tem que escutar essa música. Se você nunca ouviu, meu,
não tem como, né? Então aqui está a minha versão, né? Eu sei que tem várias versões, já saiu outras versões, né? Edições limitadas. Essa aqui foi a primeira vez que saiu, depois foi relançado, né? O Ultimatum pela DICE Iri, ou DICE Iri, né? Como se pronuncia, se é latim, você pronuncia DICE Iri, né? Não falou cá Irae, é Iri, do latim, tá bom? Aula de latim para vocês. O segundo que eu quero mostrar para vocês, né? O da minha coleção, já é aqui no formato CD, né? Acho que foi o primeiro CD que eu comprei deles, que é o Ultimatum Outtakes, né? Que na verdade é uma coleção de gravações, né? Ou como o próprio nome fala, né? Aquelas ficaram de fora. E tem umas músicas muito metal tradicional aqui, né? Tem aí uns ensaios, tem músicas aqui gravadas, né? Tem Princesa do Prazer gravada lá em 84, tá? Então tem muita coisa legal aqui. E eu escolheria aqui, para não falar da Princesa do Prazer, né? Inclusive tem duas versões dela aqui. Não, duas não, tem sim, 3 versões dela. Eu ficaria aqui com uma outra, também tem algumas versões, que é Morte aos Falsos, tá? Então uma música para mim bem legal, né? No comecinho da carreira do Dorsal, eles eram mais radicais, né? Tinha aquela rusga, né? Das tribos ali, que era falso metal, né? E então Morte aos Falsos era um hino também do Dorsal naquela época. Recomendo muito para quem quiser conhecer essas coisas mais obscuras, né? Dorsal, aqui o Ultimatum Outtakes de 82 a 85, só coisa mesmo lá de trás, né? Você percebe inclusive um heavy metal tradicional no comecinho, depois eles foram ficando mais sujos, foram mais agressivos, tá? Então gosto muito também dessa coletânea. A próxima que eu vou separar aqui e vou mostrar para vocês são duas, tá? Uma que eu gosto muito e outra que me surpreendeu. Ok, é legal, entendi o que eles quiseram fazer, mas sei lá, né? Acho que não colou muito bem. Que é aqui as duas versões, né? O Antes do Fim, clássico, né? O primeiro álbum full-length deles, né? O primeiro álbum completo aí do Dorsal. E o Antes do Fim, Depois do Fim, né? Que foi regravado, então eles regravaram, refizeram, assim, vamos gravar direito, né? Putz, eu entendo, né? Querer fazer melhor, fazer com a produção, ou refazer, mas, meu, clássico é clássico, né? Então, aqui o Antes do Fim, pra mim é um dos grandes clássicos. É claro que na época você percebia mesmo que tava muito sujo, né? Que podia ser melhor a gravação, um detalhe outro, mas eu acho que é assim mesmo, né? Eu acho que a gente não deve ficar tentando arrumar muito aquilo que foi feito na raça, foi feito naquele jeito que só dá pra fazer a primeira vez. Então, mas eu tenho as duas versões, né? Gosto muito aqui, separando aqui desse álbum aqui, né? A gente tem Morte aos Falsos, né? A gente tem aqui Joseph Mengele, tá? E tem uma que eu gosto muito, que é Depressão Suicida, tá? E Caçador da Noite, tá bom? Caçador da Noite também é outro classicaço aí. Muito obrigado por gravar essas músicas, né? Que estão aqui imortalizadas em CD. E eu queria falar um pouquinho do Antes do Fim, né? Porque eu sei que o Gustavo, o Gus, também teve esse álbum, o primeiro que foi lançado, e hoje deve valer uma fortuna, lá da Lunário Perpétuo, era esse o nome da loja mesmo, tá? E a Lunário Perpétuo lançou tanto o Antes do Fim, como também o Vulcano, né? O ao vivo, lá no show de Americana. Então é uma gravadora que, meu, quem queria, né, investir, quem queria prensar um grupo assim, extremo para a época. Então muito obrigado, né, Lunário Perpétuo, por ter lançado hoje em dia esse disputa-tapa aí, né, esses álbuns. E é curioso porque muitos desses álbuns não estão no Brasil, né? Você vê muito gringo atrás desses discos aí. A gente tem um contato pessoal de fora, a pessoa perguntando, você consegue esse disco? Não consegue, acabou, vocês levaram todos, né? Então é um álbum que quem tem, guardou. E eu sei que o Gus também deve estar aí com muita raiva, né, de ter se desfeito dele. Aliás, eu vou deixar aqui pro Gus contar pra vocês como que ele se desfez, por que ele se desfez, pra quem que ele se desfez, se é que ele se lembra, né? Do Dorsal Antes do Fim e do Ultimatum, se ele lembra, se ele vendeu, trocou, deu de presente. Então fala aí pro pessoal, Gus, né, o que você fez com esses discos aí, que é claro, né, espero que estejam em boas mãos, que pelo menos quem tenha ficado com eles, né, esteja cuidando com carinho desses álbuns, tá bom? Vamos lá, então uma fase então agora um pouco mais atual. O Dorsal então terminou, né, e aí voltou, né, terminou, teve um hiato, acabou voltando, e quando voltou começou a lançar uns álbuns bem interessantes, né, uns álbuns que são assim, eles têm uma pegada um pouco mais, diria,
voltada para falar de um certo tema, né? Não vou dizer totalmente, né, voltados, mas por exemplo, a gente tem, vou pegar aqui para vocês o Canudos, né? Já está num formato diferente que o Dorsal inclusive utilizou num outro álbum que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que conta realmente, né, os aspectos históricos. E aqui só uma pequena crítica, né? Pô, isso aqui não é nem os 7 polegadas, nem 12 polegadas. Difícil achar um saquinho para guardar isso aqui. A gente que gosta de colecionar, né, de colocar bonitinho, preservado, os saquinhos de 7 polegadas e singles não conseguem, né, encaixar. Então, ó, Dorsal, quando vocês forem lançar, lança já num saquinho, né? Manda num plastiquinho pra gente poder conservar. Embora pareça ser vinil, não é. É um CD, tá? Canudos. E realmente é bem legal aqui, né? Olha aqui, você tem um pôster, né? Vem aqui o booklet bonitinho. E é bem legal mesmo, tá? E tem uma música aqui que eu gosto muito. Pra quem não sabe, eu sou biólogo. A gente sabe os problemas ambientais que a gente enfrenta. E a gente sabe também que o Carlos Vândola é um cara muito engajado, né? Questões políticas, questões reflexivas. Quer que as pessoas pensem realmente, né, no que está acontecendo. E a faixa aqui, Belo Monte, né? Nossa, era na fase ainda anterior, né? Há um bom tempo atrás, ainda quando a usina estava naquela coisa vai, não vai, proíbe, não proíbe. Né? A gente sabe que tem uma série de problemas que não se respeitaram, uma série de questões ambientais, né, que foram deixadas de lado para construir uma usina que, putz, a gente sabe que a usina hidrelétrica tem impacto ambiental, né? Quem fala que não tem, não, energia limpa. Limpa é uma coisa, sem impacto é outra, né? Um dos maiores impactos que existem é fazer usinas hidrelétricas, tá bom? Mas isso fica para um outro dia, para um outro papo. Então aqui, putz, Belo Monte para mim é minha favorita, né, por esse motivo. E tem também outras faixas bem legais aqui, né? Gravata Vermelha, tá? A gente tem Liberdade, Favela. Então você percebe que é uma coisa assim, realmente mais voltada para reflexão, uma coisa para a gente pensar. E, né, o formato é um formato bem legal, tá? Aqui o Canudos, né? Então um outro álbum também, né, que o Dorsal fez no mesmo formato, né, que o Canudos, é o Imperium, que está aqui, ó, Imperium, tá? Também parece que é um 7 polegadas, né, mas não é, é um CD, tá? Também não cabe um plastiquinho aqui dentro, complicado, mas é algo bem legal também, né? E putz, o que dizer, né, do capricho, né, que a banda tem aí. Parabéns ao Carlos Capricho, olha só, um encaixe bem bonitinho, né, com imagens, tá? Muito legal. A gente tem aqui a faixa Perfídia, né, bem legal. Centro, direita e esquerda, fantástica, né? Fala um pouquinho aqui, vai contando a história, né, do Império e tudo mais, e sempre aquele olhar crítico, tá? Então é bem interessante o álbum, a faixa Imperium também, clássico, tá? Amaldiçoados. Esse é um álbum realmente muito bom, ok? Vale a pena você conhecer, vale a pena você ir atrás, ainda mais nesse formato altamente colecionável, né? Para quem é colecionador, isso aqui é maravilhoso. Finalmente chegamos ao meu álbum predileto, é o penúltimo que eu vou falar, mas é o meu álbum predileto, tá? É o álbum que eu mais gostei, porque é um álbum que é um pouco mais tradicional, né? Não é tão agressivo como os outros, tá? Que é aquela marca, né, do Dorsal Atlântica. Esse é um álbum de heavy metal, ok? Então tá aqui, né? Maravilhoso, bom? Putz, aqui todas as faixas eu gosto muito, mas Stalingrado, fantástica, né? Uma aula de história, invasão do Brasil, Eu Minto, Todo Mundo Mente, tá? Então, putz, vale muito a pena. E esse disco aqui, se eu não me engano, foram feitas só 300 cópias, tá? É o Dorsal 2014, é isso, né? Não, 2012, tá? É a data que foi lançada, Dorsal 2012. E se eu não me engano, foram feitas apenas 300 cópias e mais nada, né? Eu não sei se o pessoal não curtiu, estava acostumado com aquele som mais agressivo do Dorsal e não achou, mas eu amei esse álbum, pra mim é o melhor de todos, pra mim é o álbum predileto. Se a ideia era agradar quem gostava de um som mais tradicional, me agradou em cheio, tá? Esse aqui é meu queridinho da coleção do Dorsal, meu predileto mesmo, tá? Então, bem legal. E também no formato Digipack, tá? Caprichadíssimo. E se você conseguir achar, boa sorte, tá? Porque esgotou, né? Poucas cópias, fazer o quê? E vou deixar aqui pro final para contar para vocês, né, um álbum que eu adquiri recentemente aí, numa compra, numa barganha, né? Achei até que foi uma pechincha, pelo que eu paguei. Acabei pagando aí um pouco mais de R$100, tá? Nesses álbuns que às vezes custam muito mais, né? Pela raridade, mas eu consegui aqui o Dividir e Conquistar, tá? A versão em inglês, tá? Existe um EPzinho também que vem com 6 músicas, mas esse aqui não, esse aqui é a versão em inglês, então também limitada, tá? Do Dividir e Conquistar.
que é um álbum clássico do Dorsal, né? Embora eu prefira as músicas cantadas em português, tá? Aqui eles, acho que já pensando aí no mercado estrangeiro, né? Pensando em lançar no exterior, era uma fase que também o Ratos de Porão também fez isso, tá? Então eles lançaram a versão em inglês. Aqui, gente, putz, o que falar de Lucrécia Borgia, né? Matador das Ruas, Velhice, tá? E é claro, né, a gente tem aqui, a gente tem Metal Desunido, que já era, né, aquela crítica à divisão dos grupos, né? Você ser de um jeito não pode participar de outro jeito. Então você vê a cabeça, né, já muito à frente, tá? Já pensando nisso. Então aqui está, né, o Gatefolds, maravilhoso aí, né, desse álbum Dorsal, procurando, dando uma fuçada rápida aí, não achei para vender, procurei em alguns sites que você às vezes encontra, né, lojas especializadas, não achei nenhuma cópia desse álbum, então é mais uma aí que de repente eu consegui, né, um achado, uma pechincha, e a história dele é muito interessante, né. Eu não estava procurando por esse álbum, estava procurando por um outro álbum, estava atrás de uma outra banda nacional também, né, o Atômica, e fuçando aqui, achei o Atômica. Aí quando eu achei a Atômica, o cara perguntou, mas eu também tenho uns outros álbuns que não estão aqui no site, né, que não estão anunciados, você não se interessa, quer que eu te passe uma lista? Beleza, né, passa a lista aí, vamos ver o que tem, né. E tinha essa maravilha lá na lista, tá? E eu acabei adquirindo então essa raridade aqui, uma capa bem legal também, muito louca, né, a capa aqui, detalhe, bem interessante mesmo, tem um peixe com asa de borboleta, sei lá, com perna de cavalo, um rei porco aqui, uma cobra, bem local mesmo, tá? Aqui traz um jato, mas tem coisas da época do Nero, então bem alternativo mesmo, o dividir e conquistar. Bom, com isso, mostrei aí pra vocês, né, o que eu tenho na coleção. É claro que não é tudo, né? O Dorsal é difícil acompanhar tudo, eles têm uma fase depois também mais pra frente, né, o Straight, o Alias Jack da Est, se eu não me engano, né, que eles ficaram um pouco mais alternativos, que era uma fase mesmo, né, um pouco diferente, mais modernosa, tá? Mas aos pouquinhos a gente vai adquirindo aqui uma coisa ali, uma coisa lá. Isso que é o legal de colecionar, né? Isso é o legal de você ser colecionador. Você sempre tem alguma coisinha que você quer ir atrás, tá? Eu cheguei a ter inclusive um pirata deles ao vivo, acho que era no Maracanãzinho, que é um bootleg assim, mas com uma sonoridade horrível, não dava nem para distinguir as músicas, tá? E que acabei passando um pouco pra frente, porque aí também tem coisas que você fala assim, pô, não consigo nem escutar que música que é, né? Como é que eu vou guardar isso? Então, não sei se eu me arrependo ou não, né? Porque é um bootleg, né? É um pirata, também difícil de achar. Mas é isso, gente. Queria agradecer então, muito obrigado aí, né, ao Dorsal, especialmente ao Carlos, né, por ceder aí um tempinho para conversar com a gente. E continue firme. E se você achar, eu sei que tá para vir aí um álbum novo, né? Mas se você achar que um dia quiser fazer um álbum de novo ao 2012, eu já tô aqui comprando, né? Eu faço a pré-order, já pode deixar um guardado para mim. Ou se você resolver lançar, né, esse álbum em vinil, sou o primeirão aí, né, guarda uma cópia para mim, tá bom? Gente, valeu mesmo, obrigado, tá? Deixa seus comentários aí, sugestões, ok? E a gente vai se encontrando aí num próximo programa. Falou, galera! Bom, antes de terminar, né, eu fiquei de dizer quem será o nosso próximo convidado, né? Olha, ele é jornalista, ele é editor-chefe do site Zona Punk e também diretor da série documental São Paulo Rock História. Inclusive, um dos DVDs que ele produziu, eu tive o prazer de fazer parte aí nos depoimentos, nos extras do DVD, que tem a ver com a história que ele contou do nosso querido Valcir Chalas e a sua Woodstock Discos, né? Devia ser um museu aquilo, né? Um lugar incontornável para quem viveu aí a metade dos anos 80 até, né, o início dos anos 90. Foi um lugar fundamental para o crescimento e para a difusão, né, do heavy metal aqui no Brasil. Então o Vladimir é meu convidado, meu próximo convidado, e ele vai estar aqui remotamente, né, nesse esquema pandêmico de se fazer o nosso papo de colecionador, e ele vai mostrar coisas muito bacanas da coleção dele, coisas que ele recebe, das coisas que ele adquire,
dos gostos pessoais dele, e eu vou estar retrucando, mostrando coisas relacionadas ao que ele vai mostrar. Então, estou muito contente de fazer essa variante do Papo de Colecionador com ilustres convidados aqui da cena, personagens incontornáveis aqui do nosso rock brasileiro. Heavy metal é rock também, minha gente, não é? Então, assim, mais um recado. Para além desse, nosso Papo de Colecionador habitual vai continuar com os super updates e também com os programas temáticos. E para ir nessa onda da pandemia, eu e o Edilson já estamos preparando só com bandas virais e pandêmicas. Então vai ser bem legal esse Papo de Colecionador temático que em breve você vai ver por aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Confere lá, catarse.me/dorsalpandemia. Apoia lá que vale a pena. Carlão, obrigado pela força. Edilson, um grande abraço. Um abraço também para o Alexandre Barretti, psicólogo, amigo meu de longa data, músico, guitarrista, com quem eu tive o prazer de tocar, tive bandas com ele. Muito obrigado por fazer esse meio de campo com essa figura sensacional que é o Carlos. Abraço para você também, meu querido. Valeu, pessoal. Até mais.